nós. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, pelo poder bendito que é em Ti, eu venho orar e pedir ao Senhor, falar conosco. Nos dê uma palavra, Deus. Nos dê uma palavra para meditarmos agora, Senhor. Fala conosco pelo poder da Tua glória e graça, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Parece até que eu tinha marcado, né? Atos capítulo 8. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, maravilha, maravilha. Aleluia. Eu estava conversando com a irmã de Jordanésia. Meu Deus, o nome fugiu aqui agora. Ela disse que ia fazer um propósito de orar. Esqueci os dias também, 3 dias, 7 dias, à meia-noite. Amém? E que a oração de ontem, Deus falou grandemente com ela, ajudou a ela, né? Aí eu disse para ela que o testemunho dela também me ajudou, né? Por quê? Porque Deus usa aqui para falar com os irmãos, para trazer a mensagem do céu, mas quando os irmãos também testemunham que algo aconteceu, mexe comigo, me incentiva. Amém? É lógico que a gente, como crente, não tem que depender de, de incentivos, mas nós somos fracos e falhos. Eu lembro que na minha jornada, né, eu batizei com 13 anos, teve momento na minha vida que eu já estava querendo jogar tudo para o alto. E aí vinha um ministro, batia no meu portão e falava, vamos para o monte, eu queria era dormir. Mas o homem já estava no meu portão e falava, vamos. E graças a Deus que eu ia. Era o próprio Deus que me chamava. Às vezes eu fazia um plano no final de semana de descansar, de passear, de não fazer nada. Aí chegava o irmão, pelo amor de Deus, você tem que ir comigo em tal lugar. E era longe que só. Aí acabava indo sem querer, mas graças a Deus que eu ia, porque eu voltava de lá renovado, e assim foi várias vezes. Né? O próprio Deus, no momento de dificuldade, me despertava para estar orando, indo para vigília, indo para o monte, indo para culto, indo para festividade, mas era porque era necessário. Se não aparecesse alguém naquele momento ali, certamente eu fracassaria. Então, esse momento aqui, irmão, é um momento especial porque nós verdadeiramente estamos ajudando uns aos outros. Nós estamos nos unindo, nos abastecendo, nos fortalecendo e Deus vai nos honrar cada vez mais. Nós vamos ser, em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso daí, a gente vai sair desse caos, dessa tempestade, cheios do poder e da glória de Deus, em nome de Jesus. Então vamos ler Atos capítulo 8. Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e jogava-os na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão que desde algum tempo atrás fazia
feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde o mais importante até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder de Deus. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão feiticeiro também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham a mão sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-te, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. Vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim para que não aconteça o que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho, de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Amém? Aqui é uma mensagem, um texto meio extenso, mas se resume no seguinte: Saulo se levantou para acabar com o povo de Deus. Quando o inimigo se levanta, ele sempre causa um estrondo. Sheila Azevedo, minha amiga, oh glória a Deus, saudade. Então Satanás ele faz um barulho, um estrondo, pensando que vai amedrontar, fazer a gente se intocar, fazer a gente ficar quietinho, recanteado, né? Mas crente que tem a graça de Deus pode até sair correndo em direção oposta ao adversário, porque Cristo nunca ensinou a gente bater de frente com o inimigo, né? A Bíblia não ensinou isso. As muralhas de Jericó foram derrubadas a gente rodeando, não batendo nela, né? E aí, conforme eles fugiram, começaram a pregar e foi pior. Satanás pensou que ia diminuir o povo de Deus e o povo se espalhou pregando a palavra, glorificando. Filipe saiu pregando e manifestando o poder de Deus, repreendendo demônio, curando enfermo. Até o feiticeiro se converteu, o feiticeiro que estava acostumado com a popularidade. Os mais velhos, os mais sábios, os mais novos, todos respeitavam ele. Ele ficou acompanhando ali, Filipe creu. De repente chega Pedro e João, que era mais cheio da graça que Filipe, orou e a glória de Deus começou a cair. Começaram a se batizar. Ele se converteu, mas não tinha compreendido a mensagem de Deus. É possível que a gente tenha se convertido e ainda não compreendeu a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós, em meio ao caos, em meio à tempestade,
venhamos espalhar a palavra do Senhor, se preocupar em anunciar o reino dos céus, que Deus ache graça em nós e que quando nós falarmos, como estamos falando, o mal seja queimado, as doenças sejam queimadas, que Deus me use, que Deus te use cada vez mais. Mas se nós tivermos ainda alguma raiz de incredulidade, alguma raiz de ambição, alguma raiz de maldade dentro de nós, que seja queimado. Por isso que os irmãos precisam jejuar, irmão. Tem que fazer jejum. O jejum mata a carne. A gente precisa mortificar a nossa carne. Mortifica a tua carne, irmão, em nome de Jesus, porque a nossa carne é má. Simão tinha se convertido, mas ainda gostava da fama que a feitiçaria deu para ele. Ele queria, sendo crente, pôr a mão, sair fazendo graça. A gente não está aqui para fazer graça. Pedro repreendeu duramente. Que Deus use a minha boca, a tua boca, para, se for necessário repreender, a gente venha a repreender e a pessoa se converter como Simão. Simão falou, perdoa eu. Não quero que nada disso aconteça. Ó, ele podia querer sair na mão com Pedro, mas não. Pediu perdão, se arrependeu, se humilhou. Amém? Aleluia. E aí na volta eles continuaram pregando. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Desperta nós, Senhor, mais e mais. Que a cada dia de oração, Senhor, seja um dia de milagre e transformação na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Digam amém aí, diga glória a Deus, diga louvado seja o Senhor. Aleluia, a glória e a graça do Senhor entrou na sua casa, entrou no seu lar. O mal, o medo, o espanto, as dores e as enfermidades foram repreendidas em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer um culto às 6 horas da tarde, de novo, online, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, né? 4 horas da tarde eu vou ler mais um livro, né? É difícil porque a gente não tem costume de ler livro, né? E aí a atenção falha, mas são conteúdos, ó, que edificam muito, tá bom? 4 horas da tarde eu vou fazer a leitura no YouTube. Aos irmãos que quiserem ouvir, quiser estudar, quiser aprender, já tem 2 livros lidos, amanhã vai ter o terceiro, amém? E à noite nós vamos, mais uma vez, vai ser o 12º dia, né, ministro Marlon? Contador é uma benção mesmo, hein? Eu já ia pular o dia, ele corrigiu. Aleluia. Eu tô vendo que tem 43 irmãos no YouTube. Dá um joinha aí quem não deu, clica aí, se inscreve no canal quem não se inscreveu. Os irmãos que estão no Facebook, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Eu coloquei o link do YouTube ali. Vocês clicam o dedinho lá, vão ser direcionados para o YouTube. Se inscreve no canal, ajuda o mensageiro Nelson a divulgar a palavra de Deus. Tá bom? Aleluia. Diga comigo assim, que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça não só hoje, como para todo o sempre. Amém. Durmam com Deus, descansem em paz, em nome de Jesus. Amém.